ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, pretende deixar o cargo até abril para viabilizar sua candidatura à presidência da República. Hoje, Meirelles está em Porto Alegre. Ele participou nessa tarde de um evento com empresários do Lide Sul. Foi nas mãos dele que a prévia do Produto Interno Bruto registrou queda de 0,56% em janeiro deste ano. O número veio depois do PIB crescer 1% em 2017, segundo o IBGE, e encerrar a maior recessão da história do país. Em meio a isso, o Banco Central anunciou mais uma redução na taxa básica de juros. Para tentar entender como isso reflete na sua vida, nós vamos conversar com o economista Jorge Maia Ussan e o economista-chefe da Fiergs, André Nunes. Sejam bem-vindos. Obrigado. Vamos lá, o clima ainda é de incerteza, a gente fica imaginando, ora o PIB reage de um jeito, mas a previsão já não é tão boa, o Banco Central continua mexendo na taxa básica de juros. Agora a gente vai entender se isso é bom ou é ruim, por exemplo, né? Se mexer na taxa básica, imediatamente pode ser crédito para você que está em casa, enfim. A iminente saída de Meirelles da pasta da Fazenda impacta de que modo a economia? A gente sabe que ele vai sair. As últimas especulações que a gente estava tratando ali na redação é da candidatura ou até mesmo uma vice-presidência, compondo uma chapa do governo atual. Sim. É isso que a gente está tentando entender agora. O que vocês acham, pelo menos, dessa saída que parece certa? Vou começar com o André e depois passo para o Jorge. Certo. Não, a saída, a princípio, para a economia brasileira não vai ter muito impacto, dado que o mandato do presidente Temer, né, vai até ao final do ano. E todos os movimentos que fazem com que o nosso ciclo econômico, né, mesmo que lentamente venha se recuperando, né, a taxa de juros vem caindo, inflação relativamente, né, bastante mais controlada, na verdade. Então, a gente tem uma trajetória de lenta recuperação que deve se manter até o final do ano. Então, até é bom acalmar as pessoas em casa, né, dizer que, olha, a saída do ministro, que de certa forma trouxe um pouco mais de estabilidade para a nossa economia e ela começa talvez se reerguer depois dessa crise intensa, não vai ter um impacto tão direto na vida do cidadão. O resultado que a gente vai colher para a economia no ano de 2018 já foi plantado ao longo desses últimos meses, né? Tanto com a redução da taxa de juros, quanto com esse movimento aí de controle mais intenso aí da taxa de inflação. Jorge. Não, eu concordo. A equipe econômica continua essencialmente a mesma, né? Eu só não sou tão otimista em relação a 2018. O PIB, como tu falaste, cresceu em 2017 1%. Sim. Mas se tu for olhar, ao longo de 2017, esse crescimento vem diminuindo. Trimestre contra trimestre, a economia vem crescendo em relação a 2016. Também era difícil cair, tinha uma hora que não dá mais para isso, tem que subir em algum momento. Mas ela esse crescimento vai diminuindo ao longo do ano e chegamos agora em janeiro com essa questão da prévia do BCE, do Banco Central, que mostra novamente um crescimento negativo. A inflação está sob controle, isso é verdade, inclusive ela está sob controle, vamos dizer assim, até demais. A meta do Banco Central é 4,5%, centro da meta, 1,5% para cima e 1,5% para baixo. Ela está em 3%, está rodando em 3%. Então, esse aperto fiscal foi muito profundo, a recessão que nós vivemos, e ainda, num certo sentido, os seus impactos no mercado de trabalho, por exemplo, a gente pode falar mais sobre isso depois, são muito presentes, ela está aqui conosco. E as pessoas em casa veem, baixou a taxa de juros da economia, baixou a Selic. Mas o impacto para o consumidor, para a empresa, para aquele lado da ponta, ele não se vê no momento, ele não é agora. E demora. Se nós formos ver hoje, todos os canais de crédito, banco, BNDES, essas mudanças, todos esses canais de crédito estão bloqueados. O que muitas vezes acontece é de que o juro da Selic começa a subir e o crédito começa a aumentar. Porque é uma perspectiva também, quando eu vou liberar crédito, da questão do crédito, tem uma questão estrutural do mercado brasileiro que ele é muito concentrado. Sim. E tem uma questão de que os bancos públicos e o próprio BNDES também enxugaram, ao contrário do que fizeram em outras épocas, eles reduziram o seu volume de crédito. Se alguém está tentando comprar uma casa pela Caixa Federal, sabe do que eu estou falando, né? E também porque, nesse ambiente de profunda incerteza, emprestar ou investir ou comprar é uma coisa que a gente pensa duas vezes em fazer. Não sei vocês, mas por melhor que as expectativas sejam, e elas são ainda muito diferentes, eu não sei como é que vai estar o meu emprego, não sabe como é que vai estar, como é que vai estar o emprego das pessoas, ou como é que vai estar a empresa no final do ano, ainda mais num ano que promete ser um ano turbulento do ponto de vista político, que necessariamente impacta na nossa vida e na economia.
Eu não sou parâmetro, porque eu sou considerado dentro do universo de investimentos hiperconservador. Então eu vou pensar 3, 4. O normal é pensar 2, 3, eu vou pensar 3, 4 antes de investir ou comprar. Agora, vamos lá para a análise do PIB. A gente vai focar hoje bastante em questões técnicas. Né? A gente já começou falando sobre política, né? Em determinado momento se disse que o governo descolou a economia da política, mas agora a gente já vê ela se encontrando de novo, na medida em que Henrique Meirelles pode ser candidato e aí a política volta à cena. Quero lembrar que você de casa, a gente está falando, por exemplo, do seu bolso, né? Como isso pode impactar no seu bolso. Se você tem alguma dúvida, alguma questão, manda pra gente. 99588-2374, tá na tela. 99588-2374, pelo WhatsApp, mensagem de texto. Se por um lado o PIB recuou 0,56% em janeiro, em fevereiro foram criados mais de 60 mil postos de trabalho. O que explica essa discrepância ou tem alguma relação direta? Qual a real situação da economia brasileira? E agora eu começo com o Jorge e depois passo para o André. Rapidamente, assim, esse é o dos dados do CAGED. Esses dados agora são sem ajuste. Tá? Então, essa é uma série sem ajuste, a gente tem que tomar um certo cuidado com ela. Por exemplo, se tu pegar a série sem ajuste, o Rio Grande do Sul, ano passado, criou empregos formais. E Sim. nós, no ano passado, perdemos. Mas, ainda assim, 60 mil é na margem. Nós perdemos mais de, acho que, 1,5 milhão por ano nos últimos, desde 2015. Os empregos formais diminuíram muito, mais de 1 milhão, acho que 1,5 milhão em 2015, essa estatística não está muito na minha cabeça. Mas, de qualquer forma, se pegar o exemplo do Rio Grande do Sul, nós vamos ver que, em 2017, o desemprego no início do primeiro trimestre, no início do ano, foi maior do que no final do ano. Então, houve mais emprego ao longo, a taxa está em 8%, muito acima de 2014, 2013, eu estou usando dados da PNAD contínua do IBGE. Só que, no Rio Grande do Sul e no Brasil, o crescimento dos empregos não se deu no mercado formal. O crescimento dos empregos se deu no emprego doméstico no Brasil, não tanto no Rio Grande do Sul, no emprego sem carteira e no por conta própria, né? que são empregos, mas que espelham uma realidade que é um emprego, em geral, mais precarizado. O autônomo da O conta própria é o autônomo, é o cara Sim. que vai se virar. Bom, é isso, né? As pessoas têm que ganhar a vida de alguma forma. Então, essa recuperação do emprego é um emprego de menor qualidade, em geral, não quer dizer que em alguns casos pontuais. Sim, claro. Então, ela é vista com preocupação. E segundo, como tu falou, cresceu 60 mil, mas ainda é na margem. Espera-se, tomara que isso aconteça, né, que esse emprego recupere um pouco. Claro que como nós perdemos muito, qualquer variaçãozinha de 60 mil parece muito, mas quando tu pensa que tu perdeu 1 milhão num ano, 1 milhão em outro, é muito pouco. Mas ainda assim, né, também não vamos dizer assim, o arauto do apocalipse, é uma boa notícia. Sim. O emprego, pelo menos, olha, parou de cair também, o que necessariamente é uma boa notícia. Mas não podemos também tornar disso, que ano eleitoral tudo fica muito... Sim. Muito isso, agora vai, né? Ou Claro. agora não vai. Mas a gente tem que tomar essa notícia com cautela. Dizer, olha, é bom, parou de cair, nós estamos longe ainda de ver numa perspectiva de curto prazo uma melhora significativa, pelo menos na minha opinião. André, a tua perspectiva? Não, eu acho que a gente está num momento de reversão do ciclo econômico, então esses números, o crescimento no mês, queda no outro, né? Esse próprio o número do IBC aí de atividade no primeiro mês do ano caindo, quando o número de sazonalizar, então a gente tem que ter um pouco de cuidado para olhar para ele, né? Talvez quando a gente olha contra o mesmo trimestre do ano anterior, ele está um pouquinho mais acima. Mas, de fato, a melhora ela é lenta. O que nós podemos, né, de certa forma, se é para tentar passar um pouco mais de uma mensagem de esperança para as pessoas, é de que, olha, 2018 tende a ser um pouco melhor do que foi 2017. É uma tendência de recuperação que nós estamos vivendo. Ela, de fato, ela é lenta. A crise que nós vivemos foi muito profunda. Sim. Vai demorar alguns anos para voltar no nível de atividade que a gente tinha lá em 2013, 2014. Mas o importante da gente salientar é que a tendência ela é de recuperação. E dentro desse processo de recuperação vai ter alguns trimestres, alguns meses, né, em que os números do emprego virão piores, outros meses um pouco melhores, né, como foi o caso do último dado divulgado do CAGED. Mas a gente tem que ter noção de que o ciclo ele se reverte, ele volta a crescer lentamente. Esse ponto que o Jorge tratou é muito importante. A gente vem criando, a taxa de desemprego vem caindo por conta do aumento do emprego formal. As pessoas têm buscado ocupação no mercado formal. O emprego com carteira assinada ele tem se mantido mais ou menos estagnado até o momento.
Não é para a gente entrar em desespero, esse negócio vai aumentar, essa taxa, as vagas vão começar a ser criadas numa velocidade maior do que são destruídas ao longo dos próximos anos, mas isso reflete muito, né, o tamanho da crise que a gente viveu, o quão a economia estava deprimida, né? Portanto, é um momento, né, de que a gente estava na baixa do ciclo e vem retomando. Eu peguei aqui, eu sou leigo, né, mas vou pegando algumas palavras que a gente ouve muito, até mesmo com outros economistas. A economia vive de ciclos e a gente falou aqui em tendências. Tanto uma tendência que o Jorge falou dessa desaceleração nesse crescimento do PIB, como, por exemplo, uma tendência de recuperação dos postos de trabalho. Só que aí eu fico pensando, se em 2018, um ano tão importante, um ano eleitoral, se essa tendência ou esses ciclos podem sofrer tanto para cima quanto para baixo alterações de acordo com a decisão que a gente vai ter no período eleitoral. Isso, ou a economia está tão isolada assim da política? Não, nunca, né? Talvez em alguns momentos elas consigam se descasar por algum período de tempo. Mas, por exemplo, né, a decisão de investimentos, ela de certa forma é influenciada pelo cenário político. Sim. Né? Todo mundo que vai fazer um planejamento de longo prazo, né, talvez tenha que levar em conta isso, como é que vai estar, como é que ele espera que esteja a economia daqui 4, 5, 10 anos, como é que vai estar a taxa de inflação, a taxa de juros, a disponibilidade de crédito, tudo isso passa, de certa forma, pelo setor público, pelo governo. Por exemplo, qual é a visão de mundo que vai ter o nosso governante que assumir, agora aqui em casos. A gente tem aqui o comércio reagindo no emprego, aí em segundo lugar, podem me corrigir se eu estiver errado, o agronegócio e a indústria ficou para trás. Dá para se dizer isso? Por exemplo, qual é a expectativa da indústria para esse ano? E já vamos falar sobre as outras áreas, né? Já que havia uma tendência de que as coisas podem melhorar. Claro. Especialmente, acho que a indústria sofreu mais nesse momento. E o agronegócio vai seguir nessa tendência? Ou tudo depende de quem vai ser eleito? Na verdade, cara, o PIB ano passado cresceu por causa do agronegócio. 13% do negócio, o serviço cresceu na margem, a indústria andou de lado. Sim. Qual é o problema para esse ano, né? É muito difícil fazer previsão, mas uma coisa, tinha um economista que dizia que era o seguinte, as expectativas são reais nas suas consequências. Então, a expectativa em relação tanto para o consumo como para o investimento, ela é um fator importante. Num ano de indecisão, hoje nós sabemos que talvez o Meirelles seja candidato a presidente da República. Quais são os outros? Bolsonaro. Mas assim, os candidatos. Quantos anos no país, no ano eleitoral, em março, não se já tinha candidatos despontando, com alguma dúvida, mas um quadro muito mais claro do que está hoje. Verdade. Então, essa é a parte que me deixa muito receoso de 2018, nessas oscilações de humor, de crise, de um aumento da tensão política que vem acontecendo. Pesquisas podem influenciar? Pesquisas podem influenciar na Bolsa, nas decisões de investimento. Aliás, uma questão interessante, poucas pesquisas nós temos ultimamente, né? Atualmente. Acredito eu, até mesmo por essa incerteza. Exatamente. Coloca o Lula ou não na pesquisa, exatamente, coloca um ou outro. Sim. Mas eu acho que tem um cenário real que a gente tem que tocar, que é a minha opinião sobre a política econômica profundamente equivocada do atual governo, na medida que o governo nos últimos 2 anos, né, o governo Temer especialmente, aprofunda um ajuste fiscal, puxa o freio dos gastos do governo, quando o problema do governo, do déficit público, foi na receita e não na despesa. A despesa crescia, mas a receita crescia. Ele puxa diminui esses gastos muito intensamente, o que faz com que, ao contrário da nossa família, né, o governo é uma família. Ao ele segurar os seus gastos, ele impacta na sua receita futura, porque ele diminui a sua arrecadação de impostos futura. A gente chama, né, de, vamos lá, vamos restringir, vamos sanear as contas públicas, porque nós esperamos que aumente as expectativas e melhore o mundo. Não, ele impacta na receita futura. Então, a queda de gastos, ela também, a queda dos impostos, que impacta nas contas, ela também foi muito determinada por essa questão do governo num ajuste fiscal brutal. Bom, agora aqui a gente tem um debate, temos duas perspectivas. Até agora vimos, né, muita convergência, mas acho que aqui a gente tem um ponto de divergência. Vou discordar, né? Por favor, eu acho completamente equivocada essa visão do Jorge, né? Por vários motivos, né? O primeiro deles é o seguinte, usando o próprio paralelo com a família, né? Digamos que as minhas despesas em casa estão melhores do que né? Minha receita caiu, né? Meu salário diminuiu, então eu não consigo obrigar o meu chefe a me dar um aumento de salário.
Eu tenho que apertar o cinto e controlar minhas despesas. A questão é a gente entender por que a gente chegou numa situação dessas em que as despesas cresceram muito mais do que as receitas. Simplesmente porque quando o ciclo econômico estava relativamente mais favorável, de 2011 a 2014, em vez do governo apertar o cinto e deixar a economia seguir o seu rumo, ele gastava ainda mais do que os outros segmentos da economia. Então, ele chega num momento de crise sem espaço fiscal. Da mesma forma, quando a gente olha para o lado monetário, ele começou a controlar preços, deixou a inflação sair do centro da meta, né, desgarrar e a gente começar a viver um ciclo inflacionário. Dessa forma, quando a crise vem, quando a gente começa a vivenciar essa crise, o governo ele não tem mais aqueles instrumentos para reativar a economia. Ele, por um lado, não consegue fazer uma política fiscal expansionista, porque o seu déficit é elevadíssimo. A própria nossa ex-presidente acabou perdendo o seu mandato por conta lá de créditos aprovados fora da rúbrica orçamentária, pedalando contas lá com os bancos públicos. Então, tinha um problema fiscal muito grande. E do lado monetário, ela tinha que aumentar juros para tentar controlar a taxa de inflação, por conta de uma inflação que estava anteriormente, vinha desde 2012, 2013, 2014, persistentemente acima da meta. E aí tem economistas, talvez o Jorge seja dessa linha também, que diz o seguinte, não, mas a inflação ela caiu simplesmente porque veio a recessão. Aí o quadro recessivo fez com que a inflação caísse. E aí eu lembro que, em final de 2015, a economia fecha o ano com queda de 13,5% e a inflação bate 11%. Então, mesmo 2014 já foi um ano no 0 a 0, 2015 foi um ano de queda intensa e, mesmo assim, a inflação permanecia acelerando. Então, a gente teve que ter um remédio muito amargo. O governo, tanto pelo lado fiscal quanto pelo lado monetário, teve que, de fato, ter uma política muito contracionista. Isso eu não tenho dúvida que agravou a crise. Agora, não tinha alternativa. Eu acho que a gente fez por onde, né, cair nesse buraco. Bom, a gente tem 4 minutos, eu não posso, em cima dessa perspectiva, deixar de passar sobre, pela 12ª vez, o Banco Central baixou a taxa básica. A gente está falando muito sobre isso, movimentos de levanta para segurar ou baixa para incentivo, para aumentar, enfim, a relação inflação e juros. Essa agora, a taxa ficou em 6,5%, né? O que a gente pode esperar dentro das perspectivas de cada um? Essa redução vai promover algo? E agora vamos falar do bolso de quem está em casa. Isso pode se refletir de alguma forma? Bom, eu imagino que pode. Tem uma defasagem entre o governo baixar a taxa de juros que ele paga na sua Selic e isso chegar no mercado, dizendo para mim, para ti, para as nossas empresas. Tem essa defasagem natural e tem aquilo que eu falei também, que são os próprios mecanismos de crédito. Não basta o governo baixar lá, os bancos têm que emprestar. Sim. O BNDES, agora com as mudanças, está emprestando menos, né? Isso, para alguns pode ser bom, para mim é péssimo, mas de qualquer forma, para chegar no consumidor final, isso é muito difícil. Aliás, as taxas de juros no Brasil, na ponta, o spread bancário no Brasil, ele é muito elevado em relação à comparação com todos os outros países. Isso é uma questão, aliás, que merece um dia ser debatida. Por que pagamos tanto, né? Mas, de qualquer forma, portanto, isso deve demorar. Mas tem um impacto positivo agora, que imagino eu, né, discordando, mas claro, de que essa inflação que cai, ela cai brutalmente, ela sai de 10 acima da meta estourada para muito abaixo da meta, fruto também uma defasagem fruto de basicamente duas coisas, da própria recessão e segundo de um bônus que nós temos tendo, é bom ter sorte, que é os alimentos, né? Que é quase um quarto do IPCA, é o setor alimentos, os preços dos alimentos estão caindo, eles subiam uma taxa elevada, agora teve deflação em alimentos, o que ajuda também no governo, por um lado, a reduzir a inflação e atrapalha por outro, porque os cálculos eram e agora o juro ficou alto demais durante tempo demais. Mas isso tem um impacto positivo, que é nas contas públicas. O maior devedor do Brasil é o Estado. Sim. E chegamos a pagar já mais. Nós, em geral, pagamos mais de juro do que o déficit da Previdência. Então, a gente fala, déficit da Previdência, né? Que é o déficit, mas o juro brasileiro, o Estado paga no Brasil um juro elevado para qualquer padrão mundial e ganha o Nobel de Economia o cara que disser, é por causa disso, é que nem um elefante, né? Cego tentando descobrir o elefante, ninguém sabe como está. Então esse efeito positivo vai ter agora, né? Pelo menos as contas públicas isso pesa menos. Agora, para as pessoas, isso leva algum tempo. E o meu receio, imagino eu, que seria lá pela metade do ano agora, né? Mas o meu receio é que essa confusão eleitoral, essa confusão das expectativas, isso
isso me preocupa nesse sentido de que, bom, não dá muita estabilidade para nós planejarmos 2019. Assim, não é um caos, mas é sempre um momento de cuidado. Sim. Essa queda se reflete, na tua concepção, algo positivo? Não, é positivo. Eu também concordo que o impacto na ponta para o consumidor não é de uma queda impressionante, como deveria ser, né, expressiva, na taxa de juros para o tomador de crédito. Né? Tem uma queda, a expectativa é essa, mas não é expressivo. O mais importante é a gente entender que esse ano a gente vai estar ingressando e tem uma continuidade de ciclo de crescimento, e a economia vai terminar um ano um pouco relativamente melhor do que terminou o ano de 2017. Bom, a gente teve duas perspectivas aqui sobre a nossa economia, agora um consenso, uma convergência, é que temos muitas dúvidas, mais dúvidas do que respostas, que venha 2018. Muito obrigado, André, muito obrigado, Jorge, sejam sempre bem-vindos, muito obrigado sempre por nos atenderem.